Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhes deve fazer a todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 10. Continuando, nossa meditação do dia 6 de outubro de 1911. Jesus se esconde para poder castigar. Com Jesus, a alma pode tudo. Sem ele, não pode nada. Estava pensando para mim mesma, como é possível que Jesus bendito, para castigar os povos, deixa privar-me de sua amável presença? Gostaria de ver se não é que vai a outras almas para fazer-se ver. Creio que sejam desculpas ou que há em mim alguma coisa que o impeça de vir. E Jesus, fazendo-se apenas ver, me disse: minha filha, é verdade que pelos castigos não venho frequentemente, e ainda admitindo que vai a alguma outra alma, isto não diz nada, porque o tudo está no estado ao qual chegaram as almas, com minha graça. Por exemplo, se eu fosse a uma alma, principalmente ou bem, que não tenha chegado à posse de mim, como se fosse todo seu, pouco ou nada me faria. Não teria aquele atrevimento, aquela confiança de desarmar-me, de atar-me como lhe agrade. Estas estão diante de mim, todas tímidas, e com razão, porque não entram em mim como donas para poder dispor como queiram em troca. A alma, quando chegou a possuir-me, é atrevida, confiante, conhece com todos os segredos divinos e pode me dizer, e com razão, se for meu, quero fazer o que quero. Eis porque, para poder agir, me escondo, porque sofreriam muito se unisse a mim para punir, ou então me impediram. Eis-me, minha filha, a necessidade de que não me manifeste de outra maneira. Quero ouvi-lo de ti mesma, o que me farias? Quanto não te oprimas
não te oporias? E eu, certo, Senhor, deveria comportar-me em tudo como me ensinaste, amar as criaturas como as tuas imagens e como tu mesmo. Se eu te visse como antes, jamais poderia permitir a guerra na Itália. Você se esconde e eu permaneço nada. E o puro nada. Contigo posso tudo, sem ti não posso nada. E Jesus, você viu? Você mesma diz. Então, vindo a você, a guerra se reduziria a um jogo, enquanto minha vontade é que leve tristes e graves consequências. Por isso, te repito, meu refrão: ânimo, fique em paz, seja fiel. Não te comportes como menina, que a cada coisa faz birra, senão como heroína. Não te deixo verdadeiramente, senão que me estarei escondido no teu coração, e tu continuarás a viver do meu querer. E se não fizermos assim, os povos chegarão a tais excessos que dará temor e espanto, né? Então, Luísa, né, está tendo esse diálogo com Jesus, né? Porque Jesus estava escondido, ela não ouvia, né? Ela não via ele, não vinha com frequência, porque ele estava castigando a Itália, porque ele não queria que ela visse, né? Para que aquilo não amarrasse ele, para que aquilo não prendesse ele. E aí ela fala para ele o seguinte: minha filha, você tem que se comportar como heroína, né? Você tem que ser forte, né? Você não pode se comportar como uma menina de birra, como aquela filha de birra, né? Então, isso é muito importante a gente entender, né? A gente entender que nós, filhos da divina vontade, que vivemos na divina vontade, se nós pedimos a Deus, né, para que não haja castigos, né, nós vamos amarrar Jesus, né, porque nós amamos Jesus com amor puro, né, nós buscamos esse amor puro, nós fazemos tudo por amor a Jesus, mas Ele nos fala que nós não podemos ser aqueles filhos de birra, né, mas que nós temos que ser aquelas heroínas, né, aquelas pessoas animadas que estão vendo tudo, né, a gente está vendo quantas mortes, né, está havendo por causa da pandemia, mas a gente só tem que dizer Fiat, Senhor, o Senhor sabe de tudo, né, eu sou um nada, Senhor, mas contigo eu sou tudo, né, e quando a gente passa pela perda de alguém na nossa família, por causa da pandemia, a gente diz, Fiat, Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Eu não quero te questionar, Senhor, né? Eu não quero te questionar, eu quero fazer a tua vontade. Se o Senhor precisa castigar, né? Se o Senhor precisa corrigir, né? Então, Senhor, Fiat, fica comigo, Senhor, fica dentro do meu coração, me faz passar por tudo isso mais forte, corajosa, determinada, Senhor, né? Mas não como aquela criança de birra, aquela criança que fica braba com o pai, né? Porque o pai está corrigindo o mundo, porque o pai está tirando tantas almas do mundo, né? Tantas almas estão sofrendo porque não entende isso, né? E aí eu fico pensando assim,
como é grande, né? Como é grande esse entendimento para nós. Porque ele fala assim para ela: minha filha, é verdade que pelos castigos não venho frequentemente, né? Pelos castigos ele não vai a ela frequentemente. E ainda admitindo que vá a alguma outra alma, isso não diz nada, porque o tudo está no estado ao qual chegaram as almas, né? Por que Deus está corrigindo o mundo? Por causa do estado em que chegaram as almas. Com minha graça. Por exemplo, se eu fosse a uma alma, principalmente ou bem, que não tenha chegado à posse de mim, como se fosse todo seu, pouco ou nada me faria. Não teria aquele atrevimento, aquela confiança de desarmar-me, de atar-me como lhe agrade. Estas estão diante de mim, todas tímidas, e com razão, porque não entraram em mim. Então, essas almas que ficam de birra, né? Essas almas que ficam questionando a Deus, são almas que não conseguiram entrar nele ainda, né? Ele vem para todos nós, mas nós precisamos ter essa alma disposta, né? Precisamos viver essa vida na divina vontade, né? Sabendo que Ele é o autor de tudo, realiza tudo, né? E aí a gente vê, né? A gente vê o sofrimento, mas a gente fala: Fiat, Senhor, faz, Senhor, né? Hoje eu assisti uma reportagem assim de um testemunho de fé de uma pessoa que não conheceu a divina vontade, mas que teve um testemunho de fé muito grande, né, na doença. Aceitar tudo com resignação, né, com amor, né, com a fé inabalável, né, e não ficar de birra, né? Jesus não quer que a gente fique de birra com tudo que Ele faz. Se Ele nos tira alguém, se Ele nos tira o nosso emprego, né? Se Ele tira qualquer coisa de nós. Não. Ele quer que nós sejamos essas almas corajosas, né? Ele não quer que a gente tenha timidez, que a gente tenha medo. Não, porque a gente tem Ele. E estando com Ele, a gente tem tudo. Estando sem Ele, nós não temos nada, né? Então, com Ele, nele, para Ele, a gente suporta, né? A gente suporta as coisas, né? Amém, Fiat.